Família Bugrina, hoje é terça-feira, dia 19. Tô até me perdendo no tempo. Está começando aqui uma live do Instagram, 11 horas da noite. É noite, né, que antecede o dia, a noite, né, do jogo contra a Chapecoense. Última rodada do primeiro turno da Série B. Vamos lá, o pessoal tá entrando aqui, ó. Gui Leite 06, salve, salve, tamo junto. Vamos chamando aí a família Bugrina para poder conversar um pouquinho de Guarani. O último jogo aí contra o Bahia, que eu não fiz live aí, né, pós-jogo, porque eu não assisti o primeiro tempo. Só consegui assistir o segundo, né? Fiquei sabendo aí que nos destaques foi o Persson no primeiro tempo. Mas de um modo geral, o Guarani não foi bem, né? Tomou 2-0 do Bahia. E não marcaram pênalti pro Bahia no final do jogo. O Guarani meteu bola na trave. Viu aí uma estatística que o Guarani é o time que mais chutou bola na trave, 13 bolas na trave. Também não tem sorte, né, esse time, pelo amor de Deus. Aí, ó, Cadão 88, cadê as contratações? É exatamente por esse motivo que eu tô aqui, para poder falar sobre as contratações. Tânia Yamarino, oiê, oiê. Rodolfo, capitão, nosso capitão, grande capitão de 78. Hack Carvalho 87, boa noite. Carlos Flevers, acha que o Guarani está esperando todo mundo se reforçar para depois ver o que sobra de refúgio dos empresários que mandam lá? Na verdade, o Guarani não espera ninguém, né? Ele já sabe quem vai pegar. Parece que é tudo esquematizado já, né? Hack Carvalho 87, ainda acredita na permanência? Temos um turno inteiro aí para poder acreditar, né? Pra gente poder ter esperanças, né? Kleber Renzl, presidente infelizmente mentiu para nós, não está fazendo de tudo para contratar. Exatamente, vamos falar sobre isso. Leandro S. Calvenze, mano, o negócio tá tão feio que o destaque foi o Perso. Aí, tá vendo? Não dá, mano. É isso aí, vamos chamando aí a galera, ó, Agasal, só o Maxwell pode nos tirar dessa, Maxwell Cruel. Qual a expectativa pro jogo de amanhã? Kibe Salar, sempre manda os vídeos aí pra nós, tamo junto, meu irmão. Paulo César 927, boa noite. Vitor Carvalho, salve diretamente de Analândia, interior de São Paulo, olha só que beleza, um forte abraço aí pra todo mundo. Gui Goldoni, ouvi algo sobre o Mazola, é aquele de 2010, está sabendo de algo, rapaz? Mano do céu, esse cara aí já tá com mais de 30 anos, quase 40 anos. Era uma jovem promessa em 2010, já se passaram 12 anos, chegou a jogar. O cara tá até careca já. Jogou aí no Juventus da Moca um tempo atrás, hoje em dia nem sei como é que tá a situação dele. Deve ter até parado já. Quem mais aqui? Daniel Ferreira Guilherme, Guarani sempre dependeu da base, foi a melhor base do Brasil na década de 90. Pois é. Teve aí as últimas molecadas, né, que subiram, né, pro time, mas esse ano tá meio devagar, né? E aí o nosso destaque da base nem do Guarani né? É do Flamengo. Zenan, boa noite. Moraes Gui, não sei o que o Guarani vai fazer amanhã, mas tem que ganhar. Ederson Ângela 123, o que você acha do Fabinho? Ajudou muito o Guarani. Você tá dizendo para contratar o Fabinho? Não, cara. A gente respeita muito ele, mas já foi o tempo, né, cara? Fabinho tá com 37 anos, eu acho, quase 40 anos. Joga lá em todos os times de Santa Catarina, né? Outros tempos já, cara. Nem se cogita mais. Lucas Vinhos, qual a situação do Regis?
situação do Regis, acho que é insatisfação no Curitiba. Curitiba, né, já tá abrindo mão dele, né, para poder negociar com qualquer outro clube. Guarani seria a preferência, mas tem dinheiro, né, cara? Tem quem dá mais vai levar. Vamos lá. Janela de transferências foi aberta ontem, dia 18, segunda-feira. E aí, senhor Ricardo Moisés, você tá brincando comigo? Você tá brincando com a torcida do Guarani, senhor Ricardo Moisés? O que é Isaac e Jamerson? Hein? O que é Isaac e Jamerson? Isaac meia e Jamerson lateral esquerdo. Isso é o reforço, é o esforço que você faria de tudo para poder reforçar esse time? Cara, a gente já falou aqui várias vezes, não dá mais para investir em apostas. Eu não tenho nada contra o Isaac e nada contra o Jamerson, mas assim, não dá mais para apostar, para se arriscar, e ainda mais na situação que a gente tá, na zona de rebaixamento, meu, penúltimo lugar. Ó, o Isaac tem 25 anos, 8 jogos pelo Vasco neste ano, teve uma assistência, teve a sua estreia como profissional em 2019, é jogador do Grêmio, né? Tá emprestado pro Guarani e atuou também no Fortaleza, América Mineiro, e o último time foi o Vasco. O Jamerson é lateral esquerdo, tá vindo pro lugar do Matheus Pereira. Matheus Pereira, que tava muito nervosinho no jogo contra o Bahia. Acho que ele tava fazendo de tudo para ser expulso, já que era o último jogo dele. E ele cometeu um pênalti no final do jogo, né? Que não deram pro Bahia. Um pênalti assim, feio, né? Como já tá no final do jogo, acho que eles nem quiseram ter trabalho de rever, de chamar a VAR, vamos acabar logo isso daqui. Mas sei lá, cara, eu achei estranho, o Matheus Pereira, todo nervosinho, velho. Era o último jogo, ele queria sair, chutar o balde, cara, não deu pra entender, velho. E o Jamerson tem 23 anos, 23 jogos aí pelo Azures do Paraná, segunda divisão do Paraná, se não me engano. E foi revelado pelo Marília de São Paulo, atuou em 3 times de Portugal e estava aí no Azures. Ambos já estão no bid e já podem atuar amanhã contra a Chapecoense, né? E já podem ser titulares. O Jamerson é certeza, né? Que ele vai atuar como titular, quase certeza, né? Vai que o Mozart, né, mude de ideia, mas a intenção é já colocá-lo como titular. E o Isaac meia pode entrar na vaga do Eduardo Persson. Então vai ser o mesmo time que atuou contra o Bahia. No ataque vai ter Bruno José, Maxwell e Nicolas Careca. E Lucão tá possivelmente de saída pro Paysandu, cara. Paysandu. Jesus amado, Paysandu, velho. Tipo, a torcida tá muito insatisfeita com o Lucão, né? Não tem atuado bem, sabe, tá muito mal, cara, tá muito mal. Teve um bom final de Série B, teve um bom começo de Campeonato Paulista, mas tá jogando muito mal, não consegue dominar uma bola, as bolas de cabeça, né, os cruzamentos que vai pra ele, não consegue cabecear, perde gol na cara do goleiro, tá difícil, cara, tá difícil, mas assim, se a gente for ver, é uma ótima contratação pro Paysandu, mas pro Lucão nossa, cara, ó, decaindo, não é nada contra o Paysandu, a questão é Série C, velho. O cara tava num status assim de time que quase subiu pra Série A no Brasileiro e agora tá
né, sendo cogitado pelo Paysandu, cara. Vamos ver aqui mais comentários, ó. Aqui, ó. Pera aí, vamos ver aqui. Já tem gente dizendo aqui que o Lucão tá mal, né? Ó, o 00.T Silva.34 precisa contratar um jogador que faça diferença. Exatamente, não dá mais essa questão de apostas, velho. Apostas a gente já tá fazendo desde 2 anos já, cara. O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar e esse ano não tá dando certo, cara. O Guarani contratou um monte de gente que era aposta, a torcida aprovou, né, praticamente 100% das contratações, mas infelizmente não tá dando certo. Aí Ricardo Moisés, para tranquilizar a torcida, não, a gente não vai medir esforços para poder tirar o Guarani dessa situação, a gente vai fazer contratações pontuais, que não sei o que, darará. Sem novidades, essas 2 contratações aí sem novidades. Carlos Fevers, você tem dados sobre saídas? Lucão e Rafael Martins saindo, né? O Lucão, como a gente disse, Paysandu, Rafael Martins não tem clube aí, pelo que eu sei. E o Guarani estava interessado no Felipe Alves, né, que é goleiro reserva do Juventude, que atuou aí bom tempo no Fortaleza. É um bom reforço. É um bom reforço. Ficar de sombra pro Maurício, né? Kleber Reis, ZL, Lucão vai sair do Guarani. É esforçado, mas não dá. Cabeça de baga demais. Exatamente. E pra situação do Guarani que tá hoje, cara, não dá, né? O Guarani fez 3 gols no Brinco de Ouro, velho. 3 gols. A maioria dos gols aí que o Guarani, né, fez e de vitórias não foram feitos por atacantes. Leandro S. Calvenzi, você acha que o Moser errou na formação contra o Bahia? Cara, eu disse aí pra vocês, né? Eu não assisti o primeiro tempo, né? Mas assim, cadê o Vitinho, né? Porque o Vitinho, ele entrou como titular no jogo contra o CRB. E eu achei que ele foi o melhorzinho no primeiro tempo. Apesar do Guarani, num contexto geral, ter jogado mal, ele foi o melhorzinho, cara. Eu senti uma outra pegada dele, sabe? Um outro espírito. Aí não colocou mais o Vitinho, né? Não colocou no jogo seguinte, contra o Cruzeiro. Agora não colocou contra o Bahia, né? Aí agora tá vindo o Isaac, o Giovanni Augusto tá machucado. Aí ele não vai dar chance pro Vitinho, vai colocar o Isaac. Eu acho que tinha que dar chance pro Vitinho, cara. Agora que eu achava que ia, né, poder resgatar um pouco do ânimo do cara e, né, tira ele. Lucão é Série C, Lucão é esforçado, mas não tá conseguindo fazer gols. Isso a gente reconhece, né? Ele é um cara esforçado, tal, né? Luta, mas não tá dando certo, cara. Carlos Flevers, com esse ataque vai cair. Maxwell, Bruno José, Careca e Iago no segundo tempo. Mãozinha assim, ó. Decepção. Daniel Ferreira Guilherme, Lucão é lento demais. Leandro S. Calvenzi, Lucão tá mal, mas tem que ficar. Olha, você acha que ele tem que ficar? Com a recuperação do Nicolas Careca, né? Quem sabe? Nicolas Careca tenha mais chances aí. Fez um golaço contra o Bahia, né? Mas impedido, né? O João Vitor estava impedido, que deu assistência para ele. Felizmente não deu, né? Rafael.T. Godoy, Giovanni Augusto tá de saída ou não? Essas horas aí é bem estranho, né? Sempre aparece um jogador com lesão na coxa. Ele tá com lesão muscular grau 2 na coxa direita, né? Quero acreditar que seja isso. Porque assim, até um tempo atrás a gente tava falando, nossa, Giovanni Augusto tá mal pra caramba, um alto investimento que não tá tendo o retorno, né, que a gente esperava. Vamos usar ele para poder fazer troca com o Regis. E agora que
né, tava se aproximando na abertura da janela, né? Começou aí se cogitar times de Série A para poder contratar ele. E depois lá do jogo contra o Cruzeiro, né? Ele deu assistência pro Ludwig. Não jogou contra o Bahia, a gente já começa a sentir falta, né? Putz, mano. É ruim com o Giovanni Augusto, mas pior sem ele, né? Então, se o Giovanni Augusto ele tivesse no time do ano passado, com certeza o futebol dele ele ia fluir melhor, né? Nesse time aí fica difícil também, né? Aí, ó, Cizenão, o que você acha do goleiro Felipe Alves do Juventude? Eu acho que é um bom goleiro. Eu lembro dele no Pão de Açúcar, velho. Ele jogava no Pão de Açúcar. Acredita? Zé Gustavo 97. Segundo minhas informações, o Lucão não quer ir para o Paysandu. Interessante. Quem vai querer ir, né? Série C. E assim, o Paysandu tá querendo reforço para poder. Eu não sei como que tá a rodada lá na Série C, mas para poder se classificar e tentar o acesso. Mas também se não classificar e. Já era, acabou o ano, né? Acabou o ano. Então, permanecendo no Guarani é garantia que até 5 de novembro ele possa atuar, né? Mas tem torcedor aqui dizendo pra ele ir logo. O que mais aqui de comentários? Lucas Vinhos, Lucão tecnicamente limitado, porém bem esforçado. Acho que é a opinião da galera, né? Lucão realmente é um cara esforçado, mas não tá bem, velho. Bugrinos do Parapeito. Não tem jeito. Bugrinos do Parapeito. Salve HSG. Pablo de volta, o que acha? Eu gostaria, hein? Gostaria. Ouvi falar que ele saiu, né, da Chapecoense, mas não sei mesmo se ele saiu ou não. Marcelo, né? Marcelo tá lá também. Pablo, acho que é uma boa, cara. Primeiro porque o cara é bugrino, né? E eu não sou muito a favor, cara, de trazer jogador que passou recentemente, mas na situação que a gente tá, eu acho que ele vai agregar muito. Tanto pra lateral direita quanto pro ataque também, né? Que mais aqui, ó? Regis disponível no mercado, o Guarani marcando para variar. Comentário aqui do Eduardo Ikeguchi. É aquela novela, né, velho? Porque a gente sofreu muito com a renovação possível renovação do Regis. E aí, Regis, vai renovar ou vai sair fora? Vai renovar ou vai sair fora? E aí foi que fechou Curitiba, né? Contrato de 2 anos. Então, muita novela de empresário, né? Agora não está satisfeito lá no Curitiba, o Curitiba não está satisfeito com ele. Então, cara, se o empresário é o mesmo, vai continuar tendo essa novela, né? Leilão, né? Vai fazer leilão. Não sei se ele já tem mais de 7 jogos na Série A. Se tiver mais de 7 jogos na Série A, eu acho que já facilita uma negociação com o Guarani, né? Mas para ele ir para um time melhor só se for Cruzeiro, Bahia, time aí de capital que tá na Série B, né? Marcinho e Vitinho são fracos demais, tem que trazer um meia decente. O meia é o Isaac, né? Se ele é decente ou não, a gente não sabe. A gente só sabe que é uma aposta. E mais uma vez a diretoria fazendo aposta. Vitinho é ruim demais, não dá pra contar com um cara desse não. É o Gui Grish aqui, ó, comentando. Regis, cadê o Regis? Leandro aqui também dizendo aqui, ó, esquema do Guarani é 4-4-2. Já falamos aqui, né, que o Giovanni tá machucado. O que mais aqui, ó? Daniel Ferreira Guilherme, Giovanni mesmo mal ainda é diferenciado dentro do time atual do Guarani. Cara, só aquele passe lá que ele deu pro Ludwig já diz muito assim sobre ele, né? Aí, ó, que é a opinião do Leandro, né? Ruim com Giovanni Augusto, pior sem ele. Que mais aqui? O Guarani Austrália. Salve, salve. Tamo junto. Pelo que eu ouvi falar, o Isaac nem meia joga no lado do campo. Diretoria. Já passamos o dia 2 da abertura da janela. Chegaram 2 jogadores.
2 jovens jogadores e estamos esperando, viu, Ricardo Moisés? Estamos esperando. Até a Chita tá contratando melhor, hein? Elvis, tá querendo aquele Everton, né? Que jogou no São Paulo, no Flamengo, que tá no Cuiabá. São bons nomes. Agora, por que o Guarani não consegue isso? Né? Se o pagamento tá em dia, se tem dinheiro em caixa, por que não consegue fazer umas contratações assim? A gente precisa, não é de quantidade, a gente precisa de qualidade. Não adianta trazer 5 negros, eu prefiro que traga 2 bons de verdade do que 5 para poder fazer quantidade. Se é para poder fazer quantidade, pega os moleques da base, mano. Sobe os moleques aí para poder compor elenco, cara. Agora a gente precisa de cara que decida, que chegue com sangue nos olhos, que tenha vontade de vencer. Ó, Rafael.T. Godoy. Venuto não é mais jogador que o Bruno José? O Venuto não teve muitas oportunidades, né? E ele entra na mesma questão do Vitinho com o Mozart. Achei que o semblante do Lucas Venuto mudou com a chegada do Mozart, né? Ele tá até entrando mais, tá atuando mais minutos em campo, né? Quase fez gol olímpico, né? Contra o Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro. Então eu acho que poderia já começar a testar ele também, porque o Bruno José, cara, decepção também, hein? Foi um bom jogador do Cruzeiro no começo da Série B do ano passado. Eu lembro que ele estava bem lá, né? No decorrer, acho que ele perdeu a posição de titular, mas tá decepcionando também, viu? Tá decepcionando. O que mais aqui? Se alguém já comentou alguma outra coisa. Ó, Gustavo Denofrio. Fala um tanto de responsabilidade fiscal, mas não traz ninguém de peso. Eu não me canso de dizer. Usa o dinheiro do jogo do Vasco, diretoria. Cadê esse dinheiro? Tudo bem que boa parte desse dinheiro aí vai para as ações, né, da justiça, né? É dinheiro comprometido, né, para pagar as dívidas. Mas do que recebeu não dá para, do que sobrar não dá para ajudar, né, em contratações. Tá difícil, essa vida de bugrina é difícil, viu, gente? É isso, galera. Amanhã tem Chapecoense e Guarani lá em Chapecó. Guarani tá na penúltima colocação com 17 pontos. Chapecoense tá com 21, tá na 14ª. E amanhã é um jogo importante aí para poder, não sei se vai sair da zona, porque tem 2 times ali que vão se enfrentar, que é a Chita versus o Náutico. Torcer por um empate para ferrar os dois. E vai ter CSA e Cruzeiro, torcer pro Cruzeiro, né? E aí amanhã o Guarani vai ter que ganhar para poder deixar essa coisa aí mais equilibrada, né? E tem Novo Horizontino e Operário, torcer pro Novo Horizontino também, porque o Operário tá com 20 pontos. O Guarani ganhando amanhã vai para 20 pontos. Então já embola tudo aí. Rafael.T. Godoy, Felipe do Sub-20 não pode jogar no time de cima porque ele é matador. Diogo Foto, forte abraço, irmão. Amanhã tem Guarani Sub-20 versus Capivariano, né? Muito bom. É isso aí, galera. Leandro aqui deixando palpite. 2-1 contra a Chapecoense, gol do Careca. E vamos ficar na torcida, né? E Ricardo Moisés, Rodrigo, Pastana, vamos acordar, gente. Vamos acordar. Vamos ver melhor esse mercado aí. Estavam especulando em um zagueiro aí, reserva na Turquia, 37 anos. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, hein? Se traz um moleque muito novo, que é a aposta,
agora quer fazer aposta com um zagueiro que tá na Turquia com 37 anos, quase se aposentando já, pelo amor de Deus. Ó, diretoria, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro das contratações? Vamos contratar. Porra, é melhor investir agora do que pagar pelo prejuízo na Série C. Beleza? É isso aí, família bugrina. Vamos ter fé que amanhã vamos ter que torcer muito pro Guarani ganhar. É nóis? Tamo junto. Se você ainda não se inscreveu no YouTube do Versão Bugrina, por favor, inscreva-se. Deixa aí suas curtidas e seus comentários. Quem não conseguiu assistir esse vídeo no Instagram ao vivo, logo mais estará disponível no YouTube, beleza? Tamo junto, vamos torcer. Na vitória ou na derrota, hoje sempre o Guarani. É nóis, Bugrão e ô. Forte abraço.